Fala pessoal, eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um filme e eu escolhi um filme que eu vi muito, umas 10 vezes pelo menos. Footloose, Ritmo Louco, clássico dos anos 80. Eu falei que via muito, até comprei esse Blu-ray numa promoção, mas a última vez que eu vi já deve ter uns 15 anos. Eu me lembro que tinha uma época que meu quarto não tinha net, eu tava em férias, não tinha o que fazer, eu gosto de ficar acordado de madrugada, e aí meu programa era ficar vendo Corujão. Eu não sei se ainda existe Corujão, hoje tinha Corujão 1, 2, 3, era filme a madrugada toda. Aí eu vi o Footloose e falei, porra, esse filme realmente marcou muito. Começar falando sobre a escolha do ator para interpretar o protagonista, o Rand McCormick. Foi muito curiosa a escolha, porque foi difícil. O primeiro a ser chamado foi o Tom Cruise. Na época ele estava começando, mas na época ele já estava ocupado com alguns projetos, aí não quis fazer. Aí chamaram Jon Bon Jovi. Na época o Bon Jovi, acho que não tinha nenhum disco lançado, então tinha acabado de lançar o primeiro. Só que ele acreditava na banda, não queria dar uma de ator. Ele era bonitão, né? Até hoje, poderia estar aí nas telas. Como tá? Até falei sobre ele num top 5 que eu fiz de artistas da música que não deram muito certo no cinema, quase todos. Aí não rolou o Jon Bon Jovi também. Eles tentaram o John Travolta, que declinou. Até mesmo porque tem os embalos sábado à noite, né, que o John Travolta fez nos anos 70, e eu considero o Footloose quase que o embalo sábado à noite dos anos 80. Escolheram ele não quis. Aí chamaram Rob Lowe, já estava tudo certo, só que ele sofreu um acidente, machucou o joelho, também ficou de fora. E finalmente, por último, Kevin Bacon, que, olha aí, novinho, aí ele se transformou num ator conhecido, tudo, foi a partir desse filme. E a história é meio clichê, né? Um adolescente que sai da cidade grande, vai para a cidade do interior, e lá ele descobre que não pode fazer festas por causa de restrição de horários, tudo. E ele se apaixona pela garota bonitinha da cidade, a Ariel Moore, interpretado pela Laurie Singer. Ele se apaixona e o pai dela, o Shaw Moore, é um reverendo, um cara super conservador da cidade, e foi exatamente ele que proibiu essa história de fazer festas, bailes, enfim, baniu as festas, né? A história é bobinha, mas é legal, marcou muito os anos 80, é o tipo do filme que a gente vê hoje, típica sessão da tarde, a gente se diverte, as músicas são muito boas, a trilha sonora é das mais importantes dos anos 80. O responsável foi o Kenny Loggins. O Kenny Loggins é um compositor que também fez as trilhas de Clube dos Pilantras de 1980. Depois ele faria algumas músicas para o rock, né, o Rock Balboa, e Top Gun, Ases Indomáveis. Mas foi o Footloose que realmente fez o nome dele. É engraçado que quando ele compôs a música tema, ele faz a música, a letra foi escrita pelo Dean Pitchford. Quando ele fez a música, ele estava convalescendo num quarto de hotel em Lake Tahoe, em Nevada, no estado do Nevada, porque ele tinha levado um tombo durante um show. Então ele fraturou algumas costelas, estava lá, mas fez essa música, enfim. Foi válido, ele não deve ter... Se o acidente serviu de inspiração a ele não deve ter ficado muito triste. E ele falou que a inspiração veio exatamente numa das cenas mais clássicas do filme, que ele viu antes de compor a trilha, que é o Kevin Bacon tentando ensinar lá um cara a dançar. Então a ideia veio dele, a música do Footloose. E além da música tema, né, que foi um grande sucesso, tem outro clássico dos anos 80. Se você, sei lá, nasceu em pouquinho antes, você se lembra bem dessa música, tocava em rádio, que é Let's Hear It For The Boy, que é da cantora Dennis Williams, a cantora que fez sucesso com essa música, depois meio que sumiu, mas fez esse grande clássico dos anos 80. As duas músicas, a dela e o Footloose do Kenny Loggins, chegaram ao topo da parada da Billboard. As duas foram indicadas ao Oscar de melhor canção original, mas perderam, porque só pra você ter uma ideia, olha a concorrência da época, tinha essas duas, também tinha I Just Called To Say I Love You, do Stevie Wonder, que fez parte do filme A Dama de Vermelho, e também tinha Ghostbusters, né, do filme Os Caça-Fantasmas, do Ray Park Jr., e também Against All Odds, Take a Look At Me Now, uma das maiores baladas mela cueca do Phil Collins, que é do filme Paixões Violentas.
Mas, de qualquer forma, as duas músicas fizeram muito sucesso, chegaram ao número 1 da Billboard, como eu falei, e o disco também chegou ao primeiro lugar, inclusive desbancando o Thriller do Michael Jackson. O Thriller já estava havia algumas semanas em primeiro lugar na Billboard, Footloose foi lançado e colocou o Thriller lá para segundo lugar. Enfim, só para você ver a importância desse disco, que além dessas músicas, também tem outras aqui que eu selecionei. O Sammy Hagar, né, porque ele ainda não era do Van Halen, ele gravou The Girl Get Around. A Bonnie Tyler, uma cantora que eu gosto muito, fez Holding Out for a Hero, tem o Quiet Riot também, enfim, muita coisa boa. E em 2011 foi lançado um remake de Footloose. Eu vou ser sincero, eu nunca vi esse remake, mas eu ouvi algumas músicas são repetidas da trilha original, outras são músicas inéditas, né, e cantadas por novos artistas, por exemplo, o Tilo Green, o Zac Brown, que é um cara que eu gosto bastante, acho que ele faz um som bem interessante, meio rock, meio country. E é isso, pessoal, isso que eu tinha para falar sobre Footloose, Ritmo Louco, grande filme aqui do Kevin Bacon, o filme que marcou uma geração, como diz aqui a capa do Blu-ray. Eu acho que realmente marcou, como eu falei no início, eu acho que o Footloose pode ser considerado quase que os embalos de sábado à noite dos anos 80. Existem vários outros filmes de música também dos anos 80 que eu pretendo falar em breve aqui no canal. Por exemplo, Ruas de Fogo foi um filme que me marcou muito. Dirty Dancing, me lembro eu vendo esse filme com a minha mãe no cinema. Flashdance é o que eu tenho que fazer urgentemente. E eu queria saber exatamente isso de vocês. Qual é o filme dos anos 80 que tem a música no meio que te marcou? Porque de repente vem aqui uma ideia para eu fazer um vídeo. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal Alta Fidelidade. Tchau!